Vamos corrigir essas questões. São 5 questões que estão ao longo da apostila, tá? Eu coloquei elas na ordem aqui, mas coloquei os títulos, né, dos locais e do ano onde essas questões caíram, tá? Então, o primeiro bloco é da Sebrasp, tá? Que caiu num concurso para médico psiquiátrico em 2009, tá? E a questão é enunciada assim: as bases neurocientíficas e o avanço psicofarmacológico vem tornando a psiquiatria e as doenças mentais menos vítimas de preconceitos, em paralelo com o aumento da eficácia dos tratamentos. Obviamente, a gente faz uma referência aqui de uma forma mais geral, mas da reforma psiquiátrica e tudo das situações que estavam em torno, tá? E dentre desses avanços, a gente tem a psicoterapia, né? Embora não seja a única forma de tratamento, a gente tem que entender que de fato não é, assim como qualquer outro fármaco, mas a psicofarmacologia ganhou um significado diferente a partir desse momento, tá? E ele continua a questão assim: acerca da psicofarmacologia, então eles estão falando intrinsecamente da psicofarmacologia, julgue o item seguinte. E o item é o seguinte: substâncias com propriedades duplas de inibição de recaptação de serotonina e noradrenalina mostram-se mais eficientes no tratamento da depressão do que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E aí pede para julgar se isso é certo ou errado. Bem, gente, isso é errado. Por que é errado? Olha só, vou desenhar aqui para vocês para a gente poder lembrar. Se a gente pensar aqui numa membrana pré-sináptica, eu vou até apagar ela aqui de novo, porque a gente fez num clique só. Farei ela propositalmente aqui. Vamos imaginar um neurônio pré-sináptico e um neurônio, né? Quer dizer, uma membrana pré-sináptica, membrana pós-sináptica, um neurônio aqui qualquer. E como é que é feita a neurotransmissão para essas aminas, tá? Lembrando sempre que serotonina não é uma catecolamina, assim como a noradrenalina e a dopamina, tá? Mas o mecanismo de liberação é semelhante. Então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho a vesícula cheia de neurotransmissor, existe a chegada de um potencial de ação que despolariza essa membrana, tá? E a despolarização para um neurônio, isso significa dizer que eu vou ter o fusionamento da vesícula com a membrana pré-sináptica, liberando o neurotransmissor, por isso que eu deixei esse buraco aqui proposital. E aí você vai ver que esses neurotransmissores vão ser liberados no que a gente chama de fenda sináptica e vai interagir, vou fazer um qualquer, tá? Em um receptor. Esse receptor aqui, ao ter a interação, vou mudar de cor aqui a caneta, ao ter essa conexão aqui, ele vai ter a sua ação, o seu efeito. Então ele pode ser um efeito excitatório, inibitório, dependendo do neurônio que a gente está falando. Então imaginamos que essa bolota azul aqui, tá? Seja de uma forma representativa geral, tá? Vou botar aqui, ó. Ou a nossa noradrenalina ou a nossa serotonina. Eu vou representar a serotonina como 5-hidroxitriptamina, que é o nome químico dela e que às vezes pode aparecer aí para vocês, 5-HT. Tá? Imaginamos que é uma coisa ou outra. De novo, não são a mesma substância, não são nem da mesma categoria, né? Noradrenalina é uma catecolamina, serotonina não, mas os dois são aminas, tá? E a forma de funcionamento é semelhante. Bem, concorda comigo que sobrou aqui uma quantidade de neurotransmissor, repararam? Então o que acontece? Precisa ser varrido. Então a primeira coisa é, eu tenho que diminuir a expressão daqueles que não interagiram com um receptor, porque senão eu vou ter um hiperestímulo. Bem, essa varredura acontece de que maneira? Vou voltar com eles aqui. Acontece que o neurônio, na membrana pré-sináptica, para esse tipo de neurotransmissão, eu tenho uma proteininha, tá? Eu vou apagar, ele vai apagar tudo, não tem problema, vou desenhar aqui de novo para vocês. Ele tem uma proteininha. Essa proteína aqui é uma proteína de recaptação, que é o foco da questão e eu vou atentar a ela. Vou mudar aqui a cor também de novo. Então, essa proteína é uma proteína, vou chamar de PTN, só para abreviar e ser mais rápido aqui, proteína de recaptação. Para serotonina, para dopamina e para noradrenalina acontece da mesma maneira, tá? Eu tenho essa proteína e qual o papel dela? Justamente varrer o que sobrou. Então esse neurotransmissor vai ser varrido para cá, beleza? E consequentemente, com o tempo, ele vai ser totalmente internalizado no neurônio, na membrana, pré-sináptica. Então aqui eu vou poder vir e apagar, deixar só um representativo, beleza? Essa recaptação ela pode ser seletiva ou não seletiva. E o que eu quero dizer? Se a gente está pensando num cenário de efeitos colaterais e dentro de psicofarmacologia, quanto mais seletivo for, menos são os efeitos tóxicos. Por quê? Se eu inibir, se eu tenho uma proteína, essa aqui, tá? Que ela não é seletiva, significa dizer que para a noradrenalina, para a serotonina e para a dopamina, ela vai inibir essa recaptação. Ou seja, eu vou ter um hiperestímulo para os 3 neurotransmissores. E eles estão espalhados pelo cérebro, ou seja, o efeito colateral vai ser muito maior. Quanto maior for a especificidade, é o caso da questão aqui,
Vamos lá. Se eu tiver uma proteína de recaptação específica, por exemplo, para a serotonina, que é o alvo para tratar a depressão, em termos de não só de efeitos colaterais, mas para poder você realmente reinserir e retirar, né, o indivíduo daquele quadro clínico, menos efeitos colaterais eu vou ter. Então, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles são drogas com uma capacidade mais eficiente do que aqueles só de noradrenalina, ok? E isso vale a pensar também se fosse a questão fosse trabalhada de uma outra maneira, tudo bem? A segunda questão é uma questão do que caiu no oficial para bombeiro militar, também para médico psiquiátrico, tá? E ele fala assim: a psicofarmacologia moderna é em grande parte a história da neurotransmissão química. Para compreender as ações das drogas sobre o cérebro, para alcançar o impacto das doenças sobre o sistema nervoso central e para interpretar as consequências comportamentais dos medicamentos psiquiátricos, deve-se dominar a linguagem e os princípios de neurotransmissão central. Foi aberto caminho para a compreensão das bases biológicas da enfermidade mental, mormente dos aspectos moleculares e dos seus padrões genômicos e proteômicos, pois se trata de um portal para neurociências que será a resolução técnico-científica do século XXI no campo de saúde mental. E aí ele bota: com base no texto acima e as suas implicações, julgue o item subsequente. E aí bota: os dois componentes principais do tratamento do transtorno de ansiedade são o emprego do medicamento em médio e longo prazo e a psicoterapia de base analítica. Bem, isso aí é muito mais da área mesmo da psicologia. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Quando a gente fala de tratamentos gerais para esse tipo de transtorno, os componentes principais de tratamento para transtorno de ansiedade, tá? Eles vão ser o quê? O emprego de medicamentos, sim, de médio e longo prazo, isso não está errado, mas o uso de uma psicoterapia cognitivo-comportamental, que não é a base, como dito aqui nessa questão, que está sendo colocada aqui como a psicologia, né, de base analítica. Tá? Então, a forma de tratamento, de delineamento, ele não é essa. Tá? E é dessa maneira que a gente vai ter que pensar. Então, de novo, essa questão ela é uma questão que encontra-se errada. Tá? Vamos para a questão 3. A questão 3 ela caiu em 2015, para médico psiquiátrica também, tá? Para psiquiatria. Considerando os princípios gerais da psicofarmacologia, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então a gente tem que marcar aqui a que não precede. As interações farmacocinéticas se referem como o organismo lida com o medicamento? Tá certo. Cinética é o que geralmente o nosso corpo faz com a droga. Tá? Isso é uma forma bem simples de falar. Porque vai incluir aqueles aspectos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Então lembra que, por exemplo, o que é cinética então? A gente vai pensar igual a movimento, como a palavra mesmo já significa. Então, assim, é o trajeto, é o movimento da droga pelo corpo. Então é o seguinte, as interações farmacocinéticas vai ser exatamente o que o nosso corpo vai acabar fazendo em relação à droga. Por exemplo, para absorver, tem uma série de barreiras que o nosso corpo vai colocar para o fármaco entrar. Propriedades de membrana plasmática, grau de ionização, receptores, transportadores, etc, etc, etc. Então, essa premissa aqui, essa afirmativa é verdadeira. Letra B. As interações farmacodinâmicas se referem aos efeitos do medicamento sobre as atividades biológicas. Se cinética é movimento e é o que o corpo faz com a droga, dinâmica é o que a droga faz com o corpo. Tá? Ou seja, ele vai se ligar no receptor e vai provocar uma ação. Então, essa premissa também está verdadeira. Né? Dinâmica refere-se aos efeitos de medicamentos sobre as atividades biológicas. Está correta. Vamos para a letra C. O índice terapêutico do haloperidol sobre os efeitos cardiovasculares é muito alto, justificando a ampla faixa de doses prescritas. Não, o uso... desculpa. Esse índice terapêutico do haloperidol em relação aos efeitos cardiovasculares, sim, é muito alto. E por isso que ele tem uma ampla essa faixa que a gente coloca como dose prescrita. Tá? Então, o índice terapêutico, que nada mais é do que a ação da droga comparada com os seus efeitos deletérios, a gente vai ter esses efeitos cardiovasculares muito altos. Então, por isso que eu posso trabalhar, se o índice terapêutico ele é alto, eu posso trabalhar com uma ampla faixa de dose prescrita, certo? Vamos lá. O índice terapêutico do lítio é muito baixo, motivo pelo qual é importante uma monitorização cuidadosa dos seus níveis céticos. Aí já é o contrário, o lítio é uma droga extremamente tóxica, tá? Então o índice terapêutico dele realmente é um ajuste muito fino, muito tênue, porque você tem
uma prescrição que tem que estar sempre sendo acompanhada, porque os efeitos de impregnação são muito negativos. Então tá certo. E finalmente, poucos medicamentos psicotrópicos são oxidados pelo sistema de enzimas hepáticas do citocromo P450. Isso aqui está muito relacionado ao metabolismo de drogas. Isso acontece principalmente no fígado. Tá? Então no fígado a gente tem um monte de enzima que pode reagir, tá? A esses químicos que vêm de fora. Então quando a gente coloca aqui que os medicamentos psicotrópicos, principalmente os via-orais, são oxidados pelo sistema, né, hepático de uma forma em pouca quantidade, não procede, porque o fígado ele tem uma quantidade enorme de enzimas. Basicamente elas são da família aí que está destacando como citocromo P450 e reagem. Então é essa que está errada. Na verdade não seriam poucos medicamentos, seriam vários medicamentos são oxidados pelo sistema de enzimas hepáticas do citocromo P450. Tá? O número 4 é uma questão que caiu no técnico de enfermagem de 2014. Esse é mais fácil, a gente tem que falar sobre a correlação direta da droga e qual é a função dela. E vamos lá. O número 1zinho que eu vou repetir que está aqui. O número 1 é a carbamazepina. O número 2 é o carbonato de lítio. O número 3 é uma clorpromazina. E o número 4, a fluoxetina. Opa. Fluoxetina. A gente consegue marcar aqui, eu vou mudar a cor de vermelho para a gente poder já sempre pensar. Carbamazepina é do tipo inibidores do influxo de sódio, tá? Então eles são bloqueadores de canais de sódio. Bloqueadores de canais de sódio. Se são bloqueadores de canais de sódio, lembrar o seguinte, é o sódio que muitas vezes leva à despolarização e à liberação de um outro neurotransmissor. Então, ou seja, a carbamazepina atua como um efeito geral inibitório, porque vai bloquear o potencial de ação. Então, inibitório. Geralmente essas drogas que causam efeitos inibitórios são muito utilizadas quando causam ou hiperpolarização ou bloqueio um potencial de ação para tratar ansiedade, crise convulsiva e etc. Então, a carbamazepina geralmente são drogas anticonvulsivantes, certo? Então aqui eu posso colocar que nesse cenário ela vai funcionar como anticonvulsivante. Beleza? O carbonato de lítio, eles geralmente são drogas muito utilizadas para o tratamento do humor. Tá? Então eles são estabilizadores do humor. E o mecanismo de ação mesmo do carbonato de lítio ainda permanece em gap, tem uma série de possibilidades. Tá? A clorpromazina, ele já é uma droga que ele funciona em alguns receptores, tá? E é importante a gente saber. Mas no geral, acho que vale a pena, até pela videoaula, a gente lembrar que essas drogas, elas geralmente vão funcionar onde? Eles são potentes inibidores, tá? Dos receptores pós-sinápticos, ou seja, são antagonistas desses receptores, principalmente dopaminérgico. A gente sabe que geralmente, pela hipótese dopaminérgica, quando a gente fala de transtorno de humor, no caso psicose, né? Não transtorno, mas enfim, tratamento da psicose, a gente tem uma hipótese diagnóstica pelo envolvimento dos índices altos de dopamina, tá? Fica interessante entender que o excesso de dopamina pode levar a surtos psicóticos, né? Quadros psicóticos. Então existe seguindo essa linha de raciocínio, seguindo essa proposta fisiopatológica, a gente pode fazer o quê? Inibir a ação dopaminérgica. E a clorpromazina, ela faz exatamente isso. Ela vai inibir funciona como antagonista dos receptores de dopamina. Mas também pode atuar em receptores serotonérgicos, etc. Então eles são inibidores. Eu vou botar assim, eu vou botar antagonistas dos receptores de dopamina. Então eles funcionam basicamente aqui para a gente poder ir encerrando como quê? Como antipsicóticos. E finalmente a fluoxetina, que é um inibidor, e a gente falou da primeira questão, tá? Inibidor da recaptação de serotonina do 5-HT.
ou seja, ele é seletivo, beleza? Então são usados aqui como antidepressivos. Beleza? Finalmente, a última questão, que já está ali o gabarito para vocês. Essa eu não vou discutir muito porque a gente tem que lembrar do nome, tá? O alprazolam é o frontal, que é um ansiolítico, a sertralina, o Zoloft, que é o nome comercial, que é o antidepressivo, a sertralina, o haloperidol, que é o antipsicótico, é o famoso Aldol, e a ritalina, né, que é o metilfenidato, o metilfenidato, tá? Que é usado principalmente para TDAH. Beleza? Letra A resposta correta dessa. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.